Agora sim, a gente vai conversar com a Patrícia Acari, ela que é executiva, consultora de marketing e empreendedorismo. E qual que é o nosso tema? Para quem quer empreender em 2026, ou também para quem já empreende, né, quer ter dicas a respeito disso. Muito bom dia, bem-vinda. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade de conversar a respeito de um tema que vem ganhando cada vez mais relevância no nosso país. Vamos começar com uma primeira pergunta aqui. Como é que está o cenário para empreender neste momento? Então, agora em 2026, tem alguns facilitadores? Ou, enfim, sobre quais aspectos a gente pode observar se o cenário está favorável? Bom, vamos lá. Como profissional de marketing, né, todos sabem que nós somos fissurados em dados. Então, eu trago dados muito relevantes do Sebrae, relevantes e atualizados, que indicam que, entre os meses de janeiro e maio desse ano, houve um crescimento de mais de 2,5 milhões de pequenos negócios, dados do Sebrae, tá? O que indica também que são 97% desses 2 milhões compostos por pequenas empresas, MEI, né? E para a gente comparar esse mesmo período em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 10% nesse número, quer dizer, não é pouca coisa. E o que eu posso dizer a respeito de quem tem a intenção de desenvolver um negócio? Existem 3 pilares que são fundamentais. O primeiro deles é acreditar no negócio que você quer desenvolver. Se você acredita, esse já é o primeiro pontapé para você tirar o seu negócio do papel. O segundo é ter foco, né? Hoje em dia, com a quantidade de informações e aplicativos no celular, se a gente não se policiar o tempo todo para ter foco, a gente acaba tendo o nosso planejamento um pouco desvirtuado. Então, hoje em dia, com a gamificação nos aplicativos, inclusive em aplicativos de compras, né, a gente realmente precisa ter bastante atenção em relação a isso. E a terceira, o terceiro pilar, né, o terceiro ponto, é ter uma estratégia comercial muito bem definida, porque o primeiro cliente, ele pode vir através de indicação, mas na verdade, se você não tiver uma estratégia que puxe novos clientes para você, o negócio acaba ficando ali um pouco mais empacado, digamos assim, para se desenvolver, né? E o que a gente pode dizer em relação à estratégia comercial? A gente precisa também ter algumas definições dentro dela, como público-alvo, que é fundamental a gente conhecer o público que a gente pretende atingir, a precificação muito bem definida, a gente precisa o tempo todo fazer estudo de concorrência, né? Não basta olhar somente para nós mesmos, a gente precisa entender como é que o mercado está se comportando, quais são as novas oportunidades e, logicamente, a gente precisa também ter um planejamento financeiro para que o negócio se sustente, né? A gente precisa começar com muito critério, né? Eu costumo sempre conversar com os meus clientes e dizer a eles que é muito importante a gente capitalizar primeiro para investir na sequência. Bom, então, como é que... Você falou aí de planejamento, né? Eu vou pegar Sim. o gancho aí dessa sua pergunta. Como é que a pessoa consegue se planejar? Vamos supor que a pessoa tá pensando em sair do emprego, né? Tem ali um emprego, seja como CLT ou a pessoa que acaba emitindo nota ali, mas que tem uma relação de trabalho estabelecida, tem já um emprego pro qual ela vai todos os dias, tem já um compromisso, então, estabelecido, mas ela quer fazer algo por conta própria, quer abrir o próprio negócio e dar os primeiros passos. Quais são as dicas no sentido do planejamento financeiro? Pensando na pessoa que tá ali com a grana curta, né? Que muitas vezes não quer dar esse primeiro passo, porque pensa que precisa ter um capital muito grande, né, para investir ali no início, e aí acaba realmente não seguindo, acha que empreender é só para quem tem muita grana, enfim, que tem já uma rotina disso, de juntar, de ter um capital investido. Quais são suas dicas para essas situações que eu mencionei? Olha, eu vou trazer um exemplo bem bacana que eu tenho acompanhado aqui no próprio grupo do meu condomínio. Eu recentemente me mudei para um condomínio grande, né? Os condomínios atualmente têm grupos de WhatsApp para conversarem a respeito de manutenções do prédio, sobre algumas questões, inclusive da vizinhança. E o que eu observo é que dentro desses grupos existem movimentos muito interessantes. Eu vou citar alguns exemplos, né? Como você muito bem mencionou, não é necessário ter uma mega estrutura para você começar a empreender. Mas, por exemplo, eu vejo ofertas de serviços que são muito bem aceitas dentro desse grupo do condomínio, como, por exemplo, marmitas fit, passeador de cachorros, né? Para quem tem pets e pessoas que trabalham o dia inteiro, não tem com quem deixar.
o cãozinho de estimação, então tem pessoas disponíveis no prédio que podem realizar esse tipo de serviço. Tem uma costureira que inclusive trabalha para lojas de roupas de festas aqui na cidade onde eu moro aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e após o expediente ela oferece serviços de costura, de bainhas, de ajustes, né, de peças, e isso acaba sendo sensacional. Outras pessoas oferecem, por exemplo, kits de festas, né, com salgados, doces, bolo. Isso é muito interessante, é mais do que um indicativo de que realmente não é preciso ter uma mega estrutura para você começar o seu negócio. E mais uma dica, né, existem hoje em dia com o investimento de empresas e negócios nas redes sociais, muitos profissionais de design acabam também oferecendo serviços de conteúdo, né, textos e fotos, imagens para publicações recorrentes. Isso é muito interessante. E olha só, qual que é a importância agora da gente se conectar também, literalmente se conectar, né, de fazer uso das ferramentas digitais que se tem, né? Até porque, enfim, tem muitos eventos em que, por exemplo, o Sebrae presta consultoria e é muito importante, né, que normalmente isso é feito gratuitamente, então para as pessoas se planejarem e para elas terem essas primeiras dicas, né, quase como alguém pegando ali na mão, e tem falado nessas consultorias, pelo que você sabe, a respeito da importância das ferramentas digitais. Então hoje, para quem quer empreender, imagino que para quem o fazia 10, 15, 20 anos atrás, não tinha talvez tanta facilidade, tanta conexão com as plataformas. E hoje, isso acaba, de certa forma, impulsionando, né? Com certeza, com certeza. Existem várias estratégias, inclusive, para você ganhar visibilidade de maneira orgânica, né? A recorrência das publicações e a relevância do conteúdo acabam contribuindo bastante para isso. Sem contar que, além de usar as mídias sociais, as redes sociais, para você fazer contatos, para você expor o seu produto ou serviço, elas também são uma excelente fonte de pesquisa, né, em relação ao uso de novas ferramentas e tecnologias, inclusive falando aí de inteligência artificial, que pode ajudar a acelerar bastante, né, o impulsionamento de novos negócios. Então, tudo isso acaba contribuindo bastante para que o empreendedor tenha a possibilidade de alavancar o negócio dele. Existem, né, canais no YouTube ou no próprio TikTok, a gente consegue ter acesso a vídeos que às vezes não são nem tão longos e são bastante didáticos, que ajudam bastante o pequeno empreendedor a movimentar o negócio dele. Isso é muito interessante, não só em termos de absorção de conteúdo, como também trazer a questão da visibilidade para o próprio negócio. E além disso, existem ferramentas também de edição de vídeo que o empreendedor pode fazer uso delas e são bastante intuitivas, né? Ajudam bastante também aí na produção de conteúdos. Isso é muito legal. E com relação eu quero que você também ajude as pessoas naquele entendimento que eu sei que é muito comum com relação a quem empreende, de que não vai sair tudo perfeitamente de início, né? Precisa ter um tempo aí para pegar tração e a pessoa também precisa ter paciência com a própria trajetória, né? O que você pode falar a respeito disso, nesse sentido da paciência com a própria trajetória? Tem gente que, enfim, demora um tempo ali para engrenar, né? E precisa também, então, entender que você não vai ter os resultados tão rapidamente, né? Já começar e a coisa ser perfeita. Isso é uma grande verdade. A gente não precisa iniciar de uma maneira 100% perfeita. O importante é começar, né? E através desse início, a gente vai analisando os números e estudando o próprio comportamento para a gente se aprimorar, né? Tudo na vida é um processo de evolução, realmente. Então, o importante é a gente acreditar, porque a partir do momento em que a gente acredita no que a gente quer desenvolver, a gente tem que saber que a gente vai investir o nosso principal ativo, que é o nosso tempo, né? A gente precisa se dedicar e o tempo realmente é o mais importante, porque o dinheiro a gente recupera, o tempo não volta atrás, né? Então, a gente debruçar em cima daquilo que a gente acredita, a gente estudar, analisar o mercado, analisar as possibilidades. E eu costumo dizer também que um negócio nasce duas vezes. Primeiro, quando a gente acredita nele, como eu venho dizendo, e segundo, quando o mercado valida o nosso projeto, que aí já é o segundo passo e faz com que as coisas realmente aconteçam. Isso é muito legal. Quando é que dá para perceber que o mercado de fato validou? Quais são os sinais? É muito evidente, assim, a gente vai notar de toda forma? Ou tem alguns outros sinais de sucesso que não só esses, por exemplo, que você destacou? Então, duas perguntas em uma aqui. Bom, a gente tem alguns sinais, sim, né? Quando o nosso negócio começa a ganhar visibilidade, quando as pessoas começam a procurar pela empresa, quando começam a se interessar e a perguntar pelo que você oferece, começam a comprar, adquirir, né, o produto ou serviço que você oferece, e a partir daí um cliente satisfeito acaba indicando outros e
aos poucos, né, ganhando consistência, ganhando tração, como muito bem mencionado, e a partir daí a gente tem a evolução do negócio. É claro, é preciso manter atenção constante, é preciso manter estudo de concorrência, é preciso entender as tendências do mercado, né, porque o mercado fala muito e acaba direcionando também o negócio para que ele cresça com consistência cada vez mais. Quais são os, vamos colocar assim, como mitos e verdades sobre empreender no Brasil? O que você poderia mencionar? Como o que muita gente pensa que não é bem assim? E também o que muita gente acha que vai ser e não é, né? Pra gente desmistificar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que muitas pessoas imaginam que existe um certo glamour. E, na verdade, é muito suor e muita ralação, são muitas noites debruçado em cima do negócio que você pretende desenvolver. Eu, por exemplo, como consultora de marketing, eu penso no meu negócio 24 horas por dia. Então, a gente quer se desenvolver, a gente pretende se aprimorar cada vez mais e é realmente um exercício diário, né? Sobre uma verdade, quando a gente vê o nosso negócio evoluindo, nós ficamos realmente apaixonados pelos resultados e isso é um fator motivador para a gente continuar se dedicando cada vez mais, é um sinal de que a gente está indo pelo caminho certo, né? Então a gente tem aí esses dois pontos. Muito bem. Bom, estava vendo aqui com relação aos dados, né, de empreendedorismo, é um cenário aquecido, segue em alta no Brasil, mais de 2,5 milhões de pequenos negócios foram abertos entre janeiro e maio de 2026, que é uma alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Bom, tem muitos negócios também, eu quero saber se as pessoas que querem, que nesse momento que estão nos ouvindo, que querem empreender, e até no cenário que eu já tinha pontuado mais cedo, né, que ainda estão no trabalho, ali não conseguem fazê-lo, porque ainda estão trabalhando de uma outra forma, trabalhando para alguém. Dá para começar no paralelo? Ou você recomenda uma atenção total, que a pessoa se planeje para poder fazer essa transição e aí sim se dedicar totalmente quando ela abrir a empresa já começar a se dedicar? Ou não, já dá para começar ali paralelamente e quando pegar para ganhar tração, aí sim abandonar o que ela já faz? Certamente possível trabalhar de maneira paralela, tá? Porque a gente não trabalha 24 horas por dia como CLT ou funcionário de alguém. Então, a gente pode muito bem planejar o nosso tempo para que a gente também se dedique ao nosso negócio, caso a gente tenha aí uma rotina de trabalho, digamos assim, CLT, né? Eu mesma posso citar que comecei dessa forma, tá? Eu já trabalhei como CLT durante um longo período da minha vida e, em paralelo, desenvolvi as minhas consultorias de marketing. Então, a partir de um determinado momento em que eu mesma acabei, digamos assim, ganhando confiança e atraindo cada vez mais clientes para minha consultoria, isso acabou se tornando um caminho muito natural. Então, todo mundo que tem essa vontade de empreender pode sim trabalhar em paralelo e, a partir do momento em que ganha confiança, pode seguir o seu caminho como empreendedor, porque é sucesso. Olha só, a gente tem, agora conectando com um assunto que a gente tratava, né, como a gente costuma dizer, do factual, né, com um assunto que está em muitas pautas recentemente, o governo federal está encampando aí um projeto de aumento do limite de faturamento do MEI, para os microempreendedores individuais. Então, esse faturamento pode avançar, né, esse limite, esse teto de faturamento, ele pode passar a ser de R$140 mil por ano até 2028. Então, a ideia é que haja um aumento gradual, 110 mil no ano que vem, 140 mil, né, em 2028. Esse valor total costuma, então, ser dividido por 12 e as pessoas têm uma média de faturamento mensal ali que elas podem ter. No caso do microempreendedor individual, né, também é uma estratégia que muitas pessoas começam a empreender, na verdade, a partir do MEI, né, a partir de CNPJ nessa modalidade. Como é que você acha que esse projeto para aumento de faturamento pode impulsionar aí os novos negócios? Quero também te ouvir a respeito de uma conexão com essa parte do MEI. Sem dúvidas, porque é um fator que acaba contribuindo bastante, principalmente em relação aos encargos, que são muito altos no nosso país. Então, a partir do momento em que a gente tem um aumento, né, digamos assim, desse limite do MEI, isso vai acabar contribuindo bastante para o desenvolvimento de novos negócios, né? A gente sabe, os impostos são muito altos, isso acaba gerando muito receio em relação aos novos empreendedores, né? Nossa, a gente às vezes não sabe como vai
dispor daquela verba mensal para fazer todas as contribuições da maneira correta. Por isso que eu também sempre comento e reforço bastante a questão de capitalizar para poder investir, porque realmente exige um equilíbrio muito grande, mas esse vai ser um fator que vai contribuir bastante para que os novos negócios tenham um impulsionamento, sim. Muito bom. Também quero te ouvir sobre histórias. Agora, exemplos de histórias que a gente pode trazer aqui para nossa audiência, de pessoas que empreenderam e que, mesmo que tenham tido percalços, mesmo que tenham demorado aí para ganhar atração, mas que acabaram tendo sucesso. E aí não pensando em grandes, né, histórias, mas pensando em histórias mesmo dos pequenos negócios, do que você já pôde acompanhar, de histórias que você sabe. Quero te ouvir também sobre isso. Então, eu venho acompanhando e contribuindo no desenvolvimento de um case bem interessante a respeito do segmento de vestuário, tá? Tem um empreendedor aqui no Rio de Janeiro que ele desenvolve peças de jeans, né? E é muito legal acompanhar a evolução desse negócio, porque, como a gente estava comentando agora há pouco, ele trabalha, né, em paralelo, e a esposa dele toca o negócio com 2 pequenas lojas, 2 pequenos pontos físicos, e a gente vem desenvolvendo o negócio tanto através das redes sociais quanto também dos marketplaces, né? Também é um ponto bastante interessante para a gente mencionar aqui. O marketplace acaba trazendo uma visibilidade muito legal para os negócios que ainda não têm um e-commerce estruturado, né? Montar uma loja virtual não é uma tarefa fácil, né? A gente precisa realmente ter uma atenção muito grande em relação à operação, ao estoque, à precificação de concorrência e também em relação à visibilidade. E as grandes bandeiras acabam ajudando muito nesse sentido. Sem contar também que a gente acaba ganhando a visibilidade através das avaliações dos clientes nessas plataformas, através da aceleração também das entregas dos produtos. Hoje em dia, quando a gente faz uma compra pela internet, a gente recebe ali aquela estimativa de recebimento do produto e aí o produto chega antes do momento em que a gente esperava receber. Isso tudo acaba gerando pontos bastante positivos e a gente acaba recebendo avaliações positivas. E esse case em específico de fabricação de jeans é bastante interessante. O vestuário e a moda movimentam muito a economia, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem grandes marcas de moda, então está sendo interessantíssimo acompanhar esse movimento, tanto através das mídias sociais com crescimento, também fazendo uso de ferramentas como o WhatsApp, com grupos VIPs de clientes e a implementação das vendas através do marketplace. Está sendo muito legal. Para finalizar, tem uma pessoa que comenta aqui a nossa live no TikTok, que eu tô de olho o tempo todo aqui. Ela se identifica como ela ou ele, né? Enfim, mas tem que estar só assim como Kat. Mas que traz um contraponto de tudo que a gente tá conversando, mas que eu acho importantíssimo também levar para você comentar. Porque essa pessoa menciona o seguinte, que é uma ex-empresária que não conseguiu arcar ali com as contas, precisou demitir funcionários, acabou quebrando, né? Fechando ali a empresa, justamente pela carga tributária. Diz que tá em desespero, né, que não dorme há meses, porque não vê expectativa de melhora com relação aí à carga tributária. E é uma reclamação também de muitos empreendedores no Brasil, né? Eu já entrevistei, inclusive, empreendedores que tiveram a experiência de empreender no Brasil e depois fora, e que comentam que acabaram deixando o país em outros momentos, né, da nossa economia, anteriormente, mas que já trouxeram esse relato de que acabaram empreendendo em outro país, preferindo fazer isso, porque no Brasil se tem sempre, historicamente, uma carga tributária muito alta. Falei desse limite de aumentar o faturamento do MEI, e aí o interessante do MEI é que permite, né, tem uma taxa que é fixa para que as pessoas paguem e a pessoa consegue pagar ali certinho, mas quando ela já passa para uma outra categoria, já começa a ter impostos mais altos, né? Então, o que você pode dizer para essa parcela da população também? Bom, a gente realmente tem visto um pouco desse movimento, né? Esse esforço do empresário, do empreendedor em relação às altas cargas tributárias. Em alguns momentos é preciso realmente recuar para que o negócio se mantenha saudável, para o empreendedor, para o empresário recalcular a rota, faz parte. Eu também já vi muito esse movimento acontecer, mas o importante, mais uma vez, volto a mencionar, é acreditar no negócio. Dar um passo atrás, recalcular a rota, para lá na frente você acabar voltando a crescer com consistência e aí voltar a ter um negócio bem sucedido. São situações que, infelizmente, a gente não tem para onde fugir, né? Eu também passo por isso em muitos momentos, mas o importante é se manter acreditando, né? Porque em algum momento, com esse recálculo de rota e com esse planejamento, o negócio volta a engrenar. Eu acredito bastante.
Quero te agradecer, Patrícia Car, por essa conversa. Ela que é executiva e consultora de marketing e empreendedorismo. Falou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Muito obrigada, sempre bem-vinda a retornar. Bom dia. Muito obrigada aos interessados. Eu sempre venho publicando conteúdos a respeito de empreendedorismo, @acarcomunicação no Instagram. Tenha um ótimo dia. Eu falei Acar, né? Eu falei errado aqui. Acar. Então, muito obrigada. Obrigada. Bom dia.